Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 12 de novembro de 2019. Estamos iniciando nossa participação aqui no programa De Olho na Cidade, sob o comando do grande comunicador Assis Nascimento, produzido aqui nos estúdios da Paraíso FM em Sobral. Na mesa de som, nosso querido Ricardo Gomes. A nossa participação faz uma conexão com Fortaleza, com o programa A Hora da Notícia, da Rádio Assunção Cearense, que tem o comando do meu querido amigo, grande jornalista, meu colega Nilton Mourão, que vinha agora há pouco mesmo conversando com outro colega, grande amigo jornalista Vicente Alencar. Como sempre, inicio o programa agradecendo aqueles que partilharam o nosso vídeo no Facebook, que andaram lá no YouTube, no nosso canal, ajudando a elevar a nossa voz nas redes sociais, como a Sandra Cabral, o João Rodrigues de Itapipoca, o João Alves Freire, o Elesbão Castro, lá em Brasília, o Wagner Viana, o Paulo Nobre e também o Paulo Porfírio. Um abraço para quem entrou em contato conosco pelo WhatsApp, como o Marcelo Reis, lá de Belo Horizonte, em Minas Gerais, comentando sobre o Ciro Gomes, falando aí sobre o Lula, dizendo que o Lula é um encantador de serpente. O Lula está hoje tanto no jornal Estadão, quanto no jornal Globo, dando entrevista, e a gente daqui a pouco comenta sobre isso. Bom dia também para o Michel Mendonça, como sempre, um dos primeiros a entrar aqui. A dona Leila Albuquerque diz que a sua mãe, dona Neuza, que é ouvinte assídua do Assis Nascimento, e pega carona e também assiste ao nosso programa. Então, um bom dia, um abraço para a dona Neuza, no bairro do Junco. Bom dia para o Assis Costa, que diz que o senador Olímpio Mourão pede a prisão de Lula porque está incitando a violência. Não foi só o Mourão, mas outros dois deputados do PSL citaram vários artigos aí, até da prisão preventiva, e também o Bolsonaro disse que a lei de segurança nacional está aí, está em pleno vigor e pode ser usado por Lula, porque Lula foi muito infeliz nas frases dele lá, quando saiu cheio, o poço até aqui de mágoas, lá da prisão, achou que estava saindo inocentado. Ele continua condenado. É um ex-presidiário solto por uma decisão do STF que vai aguardar todos os recursos até o trânsito em julgado para só então ele poder ser preso. Isso em tese. Na verdade, ele já cumpriu 1/6 da pena e já poderia estar fora pela condenação do triplex, pela progressão da pena. Então, ele pode voltar para a cadeia por causa de outros processos. Ele já foi condenado na primeira instância sobre o sítio de Atibaia, que está no impasse, está pronto para ser votado, mas tendo em vista aquela decisão do STF de que, quando houver corréus no mesmo processo, em que alguns deles sejam colaboradores, delatores, então teria que haver 3 prazos, 3 fases. Na fase de alegações finais, primeiro a acusação faz a sua alegação final. Na segunda parte, os corréus delatores fazem as suas alegações finais, para só então o réu delatado fazer a sua. Então, é possível que volte até para a primeira instância, para essa fase. Não volta para a estaca zero. A alegações finais é a etapa final e não muda em nada. Eu não creio que vai mudar em nada, porque todas as provas, todos os depoimentos, todas as testemunhas já foram ouvidas. É só a alegação final, que é importante no processo, mas eu não acredito que isso vá mudar, mesmo porque a própria defesa do Lula não havia pedido isso. Se não havia pedido é porque não viu prejuízo na sua defesa, na sua tese. Então, vai ser só pro forma, só uma questão processualística, para obedecer uma regra, uma criatividade do STF, porque não tem isso em lei, mas é o princípio da ampla defesa, né? Então, desse a ampla defesa, sem nenhum problema. Então, ele poderá voltar para a prisão por causa dessas outras condenações. Nesta do triplex, como ele já cumpriu 1/6 da pena, da sua dívida para com a sociedade, a previsão da legislação brasileira é que ele poderia ir para o semiaberto, isto é, trabalhar ou estudar durante o dia e voltar à noite para o presídio. Como nós não temos prisões suficientes para atender esse requisito, o comum é que a pessoa vá mesmo para casa e, geralmente, numa tornozeleira, que não tem também uma regra, mas seria uma modulação da pena. Então, nesse caso, só deixando claro como é que está a situação do Lula.
Bom dia também, para quem ainda no WhatsApp, 9616-1470, o Walter Lan, o Francisco Ludilberto e o Ronald de Souza. De vez em quando os amigos dizem, olha, por favor, inclua aí o meu amigo aí no grupo. Eu tenho a maior compreensão e acredito nas pessoas. De preferência, é bom que as pessoas mesmo tenham a iniciativa de mandar mensagem para o 9616-1470 e elas mesmas disseram, olha, eu quero participar do grupo. Eu ficaria mais feliz assim. Mas, de qualquer forma, eu tenho atendido. Mesmo porque, se a pessoa que entrou lá e realmente, digamos, foi vítima de uma pegadinha, né, que eu não acredito, e não quiser, tem toda a liberdade de logo depois sair do grupo. Eu digo isso porque, para quem não sabe, nós temos um grupo de ouvintes no WhatsApp, e quem quiser participar só entra nesse grupo quem pede. Então, para pedir, para solicitar, basta dizer, olha, eu quero participar do grupo, me inclua, por favor. Você mandou mensagem para 9616-1470. 85 é o prefixo de Fortaleza. Deixa eu dar um bom dia para quem já está aqui também na timeline. Muitos, mas eu vou falar só daqueles que entraram em contato, como Dr. Paulo Roberto, mandando um bom dia. Michel Mendonça, bom dia, meu amigo. Parabéns aos guerreiros policiais que participaram do clássico do domingo passado. Bom dia para Lúcia Vasconcelos. E os guerreiros tricolores que venceram. Rapaz, aqui eu fiz uma brincadeira, não gostou o negócio. É uma brincadeira, uma piada boba, besta, né? Como é que o Ceará quer continuar na Série A se ele perde para time pequeno dentro de casa? Os times são iguais, Fortaleza e Ceará são iguais, gente. Uma hora um vence, outro tá aí. Nesta mesma competição, o Ceará venceu no primeiro turno e o Fortaleza ganhou no segundo. São muito iguais, né? Vamos deixar de bobagem. Bom dia para o Djalma Oliveira. O que bom é que o futebol cearense cresça, os dois permaneçam, né? E que o Guarani cresça. Bom dia para o Ielano Forlan. Bom dia, Luciano. Ótima terça-feira. O Ironildo Bipiano. Bom dia. TT Santos, lá do Morrinho. Bom dia, meu querido. Todos os dias escuto você pela Rádio Assunção. Por favor, mande um bom dia para Rosa Baiana, em Sobral. Tá aí, Rosa Baiana, um bom dia da TT Santos, lá de Morrinho, nos escutando via Assunção Cearense. Aliás, o Maíton um dia me mandou até um áudio, um vídeo, dizendo, tá aqui, olha, o som da Assunção Cearense chegando aqui no Morrinhos, muito bom, cristalino, muito bom o som da Rádio Assunção. Lá de Fortaleza, aqui no Morrinhos. Pois é. Eu também achei estranho. Ele também achou que era estranho e fez questão de gravar. Está aqui, me gravou o rádio ligado e ele ouvindo o programa da Rádio Assunção. Bom dia para o Maíton. Grande abraço, meu garoto. Bom dia para a Márcia Pereira, para o Fernando Biancó, Osmar Mesquita, bom dia, primo, estou na praia do Preá. Que maravilha, cara, para não me faça essa inveja, não, hora dessa, né? Pois não é, podendo ser um convite, né? Bom dia, curta aí, amigo. Bom dia para o Rodrigues Tomás, o Luciano Santos, bom dia a todo o Brasil, acima de tudo, e Deus acima de todos. Um grande abraço, meu querido. Tem mais gente aqui, a Leila Albuquerque, ela mora próximo à Gruta Nossa Senhora de Lourdes, já está falando da mãe dela, dona Neuza, que mora do Junco, que agora está corrigindo. Se bem que deve ser Junco ali também, né, Ricardo? Na Gruta. Campo dos Velhos, ó, o Ricardo está corrigindo. Mas foi a dona Leila que disse, olha, mandou um abraço para minha mãe, dona Neuza, no Junco. Tudo bem, vai ver que foi a dona Neuza que puxou a orelha. Rapaz, não é Junco, não. Bom dia. Próximo ao Campo dos Velhos, né? Bom, um abraço, onde a senhora estivesse, assim, está abraçada aqui por nós, né? Bom dia para o Gilberto Coutinho, um dia abençoado para todos nós. Tem mais gente aqui entrando em contato. Adriano Veras, bom dia, meu pai Raimundo do Queijo, eu e meu pai Raimundo do Queijo estamos ligados das 6 às 6h30. Abraço de segunda a sexta. Um abraço aí para Adriano Veras, eu sou Raimundo do Queijo. Um dia eu volto a aparecer por aí, né? Foi uma vez, e agora em Sobral fica mais difícil. Mas é um local maravilhoso, né? E que a gente se sente bem quando aparece por lá. Bom dia para o Elias e para o Marcelo Reis, já dei um toque para ele. E também para o Erison Alves, que acabou de entrar aqui na nossa timeline. Bom dia, Rodrigues Tomás. Pois bem, vamos começar. Hoje, aliás, é o seguinte, hoje eu quero conversar ainda sobre os estupros de crianças em Sobral. Tem novidade por aí. Primeiro, assim, depois que nós, e aqui eu me sinto honrado, porque nessa questão não é só a audiência que a gente quer, o jornalismo tem uma função social, e já me sinto grato e honrado, porque depois que nós cumprimos a nossa missão de noticiar os fatos, as coisas começaram a acontecer.
O próprio prefeito Ivo Gomes, lá na sua malfadada entrevista na Rádio Tupinambá, onde disse umas bobagens a respeito do assunto, porque eu estive conversando com pessoas do conselho. Olha, esses casos que estão acontecendo não é culpa do prefeito. Óbvio que não é culpa do prefeito. Então, por que o prefeito age dessa forma, como se fosse com ele? Como se ele estivesse passando a mão na cabeça de estupradores, de predadores sexuais, de pessoas doentes. Pessoas doentes precisam ser tratadas. E, obviamente, se cometeram crimes, tem que pagar por eles. Porque há aquelas que são doentes, têm essa tendência, mas não cometeram crimes. As que cometeram crimes, todas elas precisam de tratamento. E aquelas que cometeram crimes, além do tratamento, precisam pagar por eles. Pois bem, nós fizemos o Sobral Post. Primeiro anunciou o caso do garoto, lá de 6 anos, que foi 9 anos, me perdoe, né? Hoje ele tem 10 anos. Agora, em outubro, o último, ele completou 10 anos. Ele foi continuamente violentado dentro da sala de aula. O que fez a prefeitura? Pegou o suspeito, digamos assim, de ser o violentador, de cometer essa monstruosidade e simplesmente transferiu para uma outra escola. Era professor e soube que ele foi colocado até na cantina, no contato com crianças. E assim, o contato deve se redobrar, porque esses doentes procuram, se ele tem essas taras por crianças, onde é que eles vão atrás para encontrar as crianças? Nas escolas, nas creches. Então tem que redobrar o cuidado. Quando selecionar, quando recrutar essas pessoas, de todas as funções, essas pessoas que têm contato com as crianças, homens e mulheres, têm que redobrar o cuidado, tem que ter um cuidado maior com as nossas crianças, porque estão sendo vítimas de predadores sexuais em Sobral. Então, como a gente tem uma dificuldade, o Sobral Post já pediu oficialmente esses números, aliás, pediu os números dos últimos 5 anos, até para fazer um levantamento. A gente é apaixonado por números. Jornalista é apaixonado por números, e eu também sou muito apaixonado por números, porque eles falam a realidade, a verdade, né? A gente que usa os números para mentir. É uma outra habilidade. Pois bem, depois que, e o prefeito disse que é um caso isolado, né? No levantamento, só para o que é novidade, no levantamento que a gente fez junto com o conselheiro Sândalo, que é o que tem o maior número de casos com ele, e ele está dentro do conselho, entende, sabe e vê, diz, olha, tem casos com fulano, tem mais 2 com ciclano, etc. Nós fizemos um levantamento de 16 casos, que passou para 17 e 12 dentro de escolas, com o caso da criança de 4 anos abusada na creche da Vila União. Esse caso não teve muita repercussão, porque a família não quis falar, e obedeceu ao critério do senhor Ivo Gomes, que ele disse que não deve falar, essa coisa deve ser... Aí, quando não se fala, o crime fica abafado. Então, quando se fala, começa a acontecer. Esse caso da criança, por exemplo, lá do Sumaré, de 9 anos, estuprada por um professor, bandido, homossexual, que o senhor secretário da Educação disse que era fake news. Nós anunciamos, essas informações chegaram a Fortaleza. Nós demos uma entrevista sexta-feira passada no programa da Cidade OM, do delegado Wagner e dos jornalistas Euri Andrade e Tiago Lima, porque chegaram as informações a eles lá, eles se condoeram com a situação. Chegaram aos ouvidos do presidente do Sindicato dos Médicos, que veio a Sobral e confirmou o caso. A partir daí, a prefeitura começou a agir e também a polícia. Nós já sabemos, ainda estamos apurando, porque a gente liga, às vezes não consegue informação, que a delegada Luana já deu andamento ao caso. Há 2 casos. A delegada Luana já indiciou o caso lá da creche do Grajaú, da criança de 3 anos. Era um servidor, serviços gerais, auxiliar de serviços gerais, que foi indiciado, agora está com a justiça. Então, parabéns à Delegacia da Mulher, agiu rápido. E, no caso da criança, também agiu. Nós não sabemos ainda qual ponto está, se já foi para a justiça. Sabemos que andou. E a prefeitura também passou a agir. O garoto, a partir daí,
foi enviado pela prefeitura para Fortaleza, para o Hospital Albert Sabin, fazer os exames. Graças a Deus ficou detectado que não vai precisar da cirurgia, mas foi constatado, sim, que houve penetração, que o garoto sofreu abuso sexual, violência sexual, coisa que o secretário da Educação tentava negar, tentava abafar. Pois bem, esses 17 casos é o que nós sabíamos, mas nós estamos apurando e já sabemos que pulou para 22 casos. 22 casos. E é assim, não são casos novos. Na verdade, são casos antigos que, levados, depois que ouviram a imprensa, a mídia, daí a importância de se divulgar, de se falar. O prefeito dizia o contrário, deve ser abafado, não deve levar para a mídia. Viva a Dona Maria da Glória, que não se deixou calar, que foi para a mídia, procurou Olivando, procurou GG, procurou a mídia sobralense e botou a boca no trombone, que a sua neta tinha sido violentada dentro de uma creche e que a diretora tentara abafar o caso. O seu caso está andando porque ela foi. Há vários casos por aí que estão parados. Nós tivemos, pasmem, a informação de que há alguns casos antigos que não foram enviados para o Ministério Público. Estamos apurando tudo isso daí. O que o conselheiro ou a conselheira, são 5 lá, se não me engano, 2 mulheres e 3 homens, o que fizeram com esses casos que não levaram avante para o Ministério Público? E numa entrevista ao GG Romão, os números são discrepantes. Os números que nós temos de notificação no Conselho Tutelar de Sobral são diferentes daqueles que chegaram ao Ministério Público. A rigor, deveria bater. Se foi notificado lá no Conselho Tutelar, uma das obrigações do conselheiro ou conselheira, do conselheiro geral, é encaminhar o caso para as providências. Uma delas é encaminhar ao Ministério Público. E nós estamos sabendo, estamos apurando, que há casos, e há casos grotescos, uma criança excepcional, também abusada na escola, que não teria sido encaminhado ao Ministério Público. Isso é grave. Aqueles que estão ali para cuidar das crianças sendo omissos com o caso, sendo irresponsáveis. Não estou dizendo que haja alguma motivação, irresponsabilidade. Não cumpriu os seus compromissos. Está lá para isso. Para fazer andar. E nós precisamos, se possível, a sociedade sobralense tem que se levantar numa campanha de proteção para as nossas crianças. É dever da família, do Estado e da sociedade. Não podemos nos calar. Então, quando nós falamos aqui no microfone, quando nós escrevemos as nossas matérias, editamos as nossas matérias, ou fazemos vídeos sobre isso, estamos ajudando a sociedade, cumprindo a nossa missão social, exigindo das autoridades, de quem de direito, a proteção pelas crianças. As crianças de Sobral, ontem, por acaso, eu pesquisando no UOL, havia uma frase maravilhosa, puxa, que casava. Dizia assim: cidade educadora é aquela que dá ouvidos às suas crianças, dá voz às crianças, dá protagonismo às crianças. E nós ouvimos um exemplo exatamente o contrário, quando o senhor Edmar Rodrigues, coordenador de um projeto simpático que é da Câmara de Vereadores Mirim, repreender em público uma vereadora Mirim, uma garota, que teve a audácia de conseguir falar com a ministra Damares e pedir socorro pelo que está acontecendo com nossas crianças. A sociedade não é só essa vereadora Mirim, é um símbolo. A sociedade sobralense está inerte. E fica ainda alguns vagabundos, me perdoem a expressão, achando que é fake news, que é exploração política. Isso é se coadunar com esses monstros, com esses predadores sexuais que estão violentando, maltratando as nossas crianças. Um pouco de empatia.
Imagina se fossem os seus filhos. E assim, os casos sendo veiculados, os bandidos prosseguindo. Eu estava em plena efervescência na mídia, os casos, com o último desse da creche, Tereza Ponte Aragão, lá no Grajaú. Aí 2 semanas ou 3 semanas depois, já tem um novo caso noutra creche. Enquanto a sociedade cearense continuar inerme, inerte, esses bandidos vão se achar no direito de continuar violentando as nossas crianças. 6h24, hora de tomar uma água. A gente volta já. 101,1. O curso de medicina com a melhor nota do Brasil espera por você, porque seu futuro não pode esperar. Processo seletivo Medicina Unita 2020.1. Inscrições abertas. Reconhecida pelo MEC em 2018 como curso de medicina com a melhor nota do Brasil. Ingresse com sua nota do Enem a partir de 2016 em um processo seletivo totalmente online e agora com acesso ao FIES. Inscreva-se em unita.edu.br/vestibulares ou ligue 88-3112-3500. Unita, grande, do tamanho dos seus sonhos. Ofertas imbatíveis Maccabi. Preços e prazos imperdíveis no carnê para você aproveitar. Só na Maccabi você compra guarda-roupa Carraro com 4 portas e espelho por apenas 12 vezes de R$ 49,90, sem entrada e sem nada de juros. E com a primeira parcela só lá para janeiro. E tem mais, é no carnê. E tem mais, toda a linha de móveis, colchões e estofados em 12 vezes sem juros. Com a primeira parcela só lá para janeiro. E ainda é no carnê. Maccabi, muito mais barato. Se quer qualidade, bom atendimento, vem pra Ótica H-Vision. Nas Óticas H-Vision, promoção tamanho família. Na compra de 3 óculos completo, o 4º óculos é grátis. Isso mesmo, pague 3 e leve 4. Repetindo, na compra de 3 óculos completo, o 4º é grátis. É a promoção tamanho família das Óticas H-Vision. Ótica H-Vision. Óculos sob medida pra você. A Plamobi surpreende mais uma vez e lança pelo 2º ano consecutivo a maior premiação de Natal do setor funerário de todo o Brasil. Neste ano serão 15 motos Honda 0 km e mais 3.000 prêmios extra. A Plamobi no ano de 2018 sorteou 12 motos e mais 1.000 prêmios. E neste Natal serão 15 motos e mais 3.000 prêmios. Plamobi, a maior do Nordeste com o melhor plano do Brasil. Fone 3614-9234, 99403-3925. Diretor Daniel Freitas. Paraíso FM. Oi, estamos de volta tanto na Paraíso FM de Sobral quanto na Rádio Associação Cearense de Fortaleza. Bom dia para o Manuel Filho, o Erison Alves e o Valíris Avelino aqui na timeline do Facebook. Obrigado pela audiência. O Neudo Figueiredo, grande abraço, garoto. Bom vê-lo por aqui. José Basílio, bom dia, Luciano. Sou José Basílio, o ex-presidente Lula, tão honesto e já fazia 20 anos que tinha uma namorada. Coitada da dona Marisa. Bom dia, Marcos Gildo, Washington Costa, Fátima Rocha, Aristão Henrique, Nilton Mourão, meu garoto, bom dia. Marinete Pércio, Eliandos Bezerra, o Bezerra da Farmácia Extra Center de Fortaleza, manda um abraço para Pedro Ponte e Germana, meus sogros, todos de Sobral. Bom dia, Áureo Júnior Oliveira, bom dia, Mário Timbó, Marcelo Espíndola, Antônio Cleilson, lá de Umirim, grande abraço, garoto. Marcelo Espíndola, bom dia. Karina Menezes, infelizmente, Luciano Clever, o povo vive à mercê desses ditadores no Ceará. O Nilton Mourão, Luciano, tão grave quanto os casos em si de assédio e de estupro a menores, a alunos indefesos na escola ou creche que é pública, é quando as autoridades não assumem a gravidade do que aconteceu. Quando as autoridades sobralenses e não se colocam ao lado das crianças agredidas e de suas famílias. Isso sim é medonho. É isso mesmo, garoto, concordo com você. Michel Mendonça mandando um abraço para Reginaldo Prado e um bom dia também para o Gilardi Alves Sinésio. Vou dizer aqui uma frase para vocês. Lula aposta que o povo é idiota, incapaz de entender. Alguém sabe de quem é essa frase? Ciro Gomes, no Globo de hoje. Candidato a presidente em 2018, ex-ministro afirma que Lula não aprendeu nada no período em que esteve preso e tenta enganar o povo ao insistir numa farsa
de candidatura. Não é nova essa cantilena do Ciro, na época, e está correto. Ele dizia que Lula tentava enganar o povo quando preso, dizendo que poderia ser candidato. Enganou até quando viu que não podia mais, né, os prazos eleitorais, e está aqui o Haddad, colocou o Haddad como um poste. Muito bem, vamos dar um pouco aqui de Ciro Gomes, né, sobralense, cearense, aqui está no cenário nacional. Como se ouviu a soltura de Lula? Pergunta Sérgio Roxo e Suzana Corrêa, os repórteres do Globo lá em São Paulo, que o entrevistaram. Quem comemora, responde ele, quem comemora que um cidadão esteja preso? O cara saiu da cadeia, acho que é hora dele. Eu não sei se eu aguentaria ficar preso, embora eu me comporte. É um negócio de maluco. O Nelson Mandela foi preso por luta armada contra o apartheid. O Lula foi preso por corrupção. É bom o Ciro dizer isso, porque eles estão querendo mitificar o Lula como preso político. E o Ciro deixa muito claro que tem nada a ver. Aí já compara, porque querem comparar Lula a Mandela. Só Mandela foi preso por luta armada contra o apartheid, lá na África do Sul. Já o Lula foi preso por corrupção, condenado por corrupção passiva, grana. Você pode até discutir, como eu já falei 1 milhão de vezes, o devido processo legal. Eu não acho que ele tenha tido direito a julgamento justo. Agora, que ele seja inocente, estou cansado de saber que ele nunca foi. Vi isso de perto, testemunhadamente. Achei melhor ficar calado, deixar acontecer para ver. E aqui um reparo, né? Se você viu que o cara estava cometendo crimes, o presidente da República cometendo crimes, e se cala, Ciro, que é isso? Por que você se calou? Que interesses você tinha quando se calou? Ele disse que preferiu se calar, para deixar para ver o que acontecia. É de se pensar, de se refletir sobre isso. Aí os jornalistas, o PT diz que o Lula é um preso político. Aí ele vai, né? O último preso político notável da América Latina foi o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, ou Mujica, preso durante a ditadura militar do país sul-americano, que nunca viu um promotor ou um juiz. Ou o juiz sumiu, né? Ficou 1 ano numa fazenda, dormindo no asilo, quase enlouqueceu. O nome disso é preso político. Agora, o outro lá é preso político. Aí, de repente, o Supremo manda soltar e pronto, não é mais preso político. É um negócio de doido. Se você entrar nisso, é tragédia brasileira. Como avalia a situação após os discursos de Lula? Aí ele, é a loucura que está acontecendo no Brasil. Vejo basicamente que a história se repete como farsa. E se houver repetição de novo, será como tragédia. É isso que está acontecendo neste momento. O Lula não saiu da cadeia inocente, nem inocentado pelos tribunais, como eles estão tentando de novo, enganando e explorando a boa-fé da população brasileira. É bom deixar claro isso mesmo. Lula não saiu dali inocente, e muito menos inocentado pelos tribunais. Apenas diz que ele pode ficar solto, como já podia, até a condenação no último recurso. No Brasil, só quem tem recursos, se me entendem, né? É que pode fazer recursos. O Lula foi devolvido às ruas porque está pendente um conjunto de recursos. Ele tem direito de aguardar em liberdade como qualquer outro cidadão. Aí o Lula sai imediatamente demonstrando que não aprendeu rigorosamente nada. Saiu mesmo. Candidato sem poder ser. Já foi assim em 2018 e deu-se a farsa do Haddad. Haddad foi a farsa, nas palavras de Lula, que se submeteu a uma fraude ao aceitar ser vice e depois cabeça da chapa. Eles diziam que a eleição sem Lula era fraude. Depois já não era mais fraude. Está demonstrando a fragilidade argumentativa dos petistas. O que eles dizem de manhã não serve para a tarde. De vez em quando o Ciro também é assim, né? Sempre com a presunção de que o povo é ignorante, que o povo é idiota, que cabe manipular, mentir, enganar, porque o importante é projeto de poder. Agora vai se repetir como tragédia se persistir nesse caminho. Aí o repórter. Para Bolsonaro e apoiadores, é positiva a soltura de Lula.
é tudo o que o bolsonarismo, empurrado para o gueto de onde nunca deveria ter saído, está ardorosamente comemorando. Olha a visão aqui do Ciro. Essa mistura de proto-fascismo, moralismo de goela e a manipulação da religiosidade popular é um fenômeno muito complexo e grave. E no simbólico, o Lula personifica para eles a impunidade. E o Lula não tem nada de inocente, no mínimo nas escolhas. Foi ele que escolheu a Dilma Rousseff, ele que escolheu Michel Temer, ele que empoderou o Eduardo Cunha, ele que nomeou o Gedel Vieira Lima, entregou R$ 1 bilhão de contratos superfaturados sem licitação para o ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira, na Petrobras. Ele que loteou a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Se não teve o devido processo legal, no caso do Triplex, denunciei para ele alguns desses outros casos pessoalmente. Tinha que denunciar para o Ministério Público, Ciro. Para ele, você não denunciou, você alertou. E se ele não deu ouvidos, você tinha que ter ido ao Ministério Público. Agora é meio tardio, né? O repórter pergunta, né? E por que o senhor não rompeu com o Lula antes? Eu me afastei. Olha, se afastar. Numa eleição majoritária, a gente vale pelo que é e pelo que nega. E o quadro brasileiro era nós ou Aécio. Evidentemente, eu não tenho arrependimento, mas fui engolindo até o limite. Não aceitei mais ser o ministro a partir daquele momento, né? A oposição ao governo, o cara pergunta, né? A oposição ao governo Bolsonaro pode reaproximar o senhor do Lula? Eu não quero mais andar com o lulopetismo corrupto, nem para ir para o céu. Prefiro amargar mais alguns dias, meses ou anos no purgatório do que... Ele reclama tanto português dos outros, né? É a que, viu, Ciro, né? A ter de engolir o que eu já engoli por 20 anos. Esse que engoliu por 20 anos a roubalheira do cara lá. Repórteres. O Lula já fez algum movimento para ter uma conversa com o senhor desde que saiu da prisão? Ele virou esse camarada inconfiável. Agora quer aparecer como se não fosse o polo catalisador da hostilidade. Ele agora é generoso, que não tem ódio no coração, e quando vai falar, o ódio sai pela boca, pelos olhos, furibundo contra todo mundo. Tem razão, Ciro. O Lula sai dizendo que só tem amor para dar. E toda vida que vai falar é só ódio que ele expele, que ele vomita. Só tem uma explicação. Ele aposta sistematicamente que o nosso povo é idiota, que é incapaz de entender as coisas, até contra as evidências. A última pergunta dos repórteres. Como o senhor avalia a decisão em si do Supremo de rever a prisão em segunda instância? Desde o episódio da judicialização do caso Lula, todo cidadão tem um sentimento de justiça. E o que faz nossa mais alta corte perante esse sentimento de justiça? Por 6 votos a 5, diz que a prisão em segunda instância vale. Um ano depois, sem nenhuma inovação ou mudança institucional, pelos mesmos 6 a 5, vai na direção contrária. Isso, na cabeça do povo, é absolutamente deletério em matéria de confiança. Isso aqui, o Ciro está perfeito. Como é que o mesmo tribunal, com a mesma composição, diante da mesma lei, pelo mesmo placar, define uma coisa para o norte e no outro ano define para o sul? Antípoda, completamente contrária, sem modulações, sem nenhum caso novo, a não ser a prisão de Lula. Bom relembrar, de 88 a 2009 valia a prisão em segunda instância. Em 2009, no habeas corpus diz, não vale a prisão em segunda instância, só quando os recursos todos forem apreciados. Passam-se cerca de 8 anos, aí em 2016, o tribunal volta e diz, olha, aquilo que nós fizemos em 2009 está propiciando a impunidade. E por mais 3 outras vezes, inclusive sobre um habeas corpus do Lula, o tribunal disse que sim, que vale a prisão em segunda instância. E aí, 1 ano não, 2 anos, né?
2018 foi a última. Tem razão, foi em 2016, mas em 2018 foi reafirmado. Tem razão, Ciro. Em 2016, o tribunal disse, não, vale sim a prisão em segunda instância. Em 2 outros casos, também em 2016, portanto, 3 vezes em 2016, o tribunal disse, vale sim a prisão em segunda instância. Em 2018, final de 2018, sobre um habeas corpus impetrado por Lula, de novo reafirmou, vale sim a prisão em segunda instância. E agora, sem mais nem menos, o mesmo tribunal, a mesma corte, os mesmos integrantes, não houve mudança na composição, a mesma lei, sem nada de novo, institucionalmente falando, o tribunal diz que é o contrário. O que é que o STF quer da sociedade brasileira? Acha que tem respeito quando faz esse tipo de coisa? Acha que o povo vai entender que isso é normal? Que não há alguma coisa por trás? Por que o seu Toffoli, advogado do PT antes de entrar no STF, pensava uma coisa lá atrás e agora pensa diferente? Por que o senhor Gilmar Mendes pensava uma coisa completamente antagônica? Fez um voto consistente pela prisão em segunda instância? Explicando, só o Brasil, não conheço outro país, é possível que tenha, nesses quase 200 países do planeta, é possível que tenha. Mas nenhum dos grandes países tem esse monumento à impunidade dos ricos que não o Brasil. Essa história de Brasil pródigo em recursos e os recursos só os ricos é que tem direito de contratar bons advogados, é a justiça dos ricos. Mas vamos continuar, que tem mais Ciro. Desta vez no Estadão. Ciro hoje é a bola da vez. Ele diz, o lulismo, falando em bola, né? O lulismo é uma bola de chumbo. Ex-ministro diz que o discurso de Lula amarra o país ao passado e descarta a aliança com o PT. Vou ler aqui para vocês. 2 dias depois do ex-presidente Luiz Lula da Silva discursar para a militância em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e reacender a polarização política com o presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro Ciro Gomes, candidato derrotado à presidência em 2018, fez duras críticas ao petista, a quem chamou de sem escrúpulo. Lula é um encantador de serpentes. Quem estava me chamando a atenção era o Marcelo Reis. Lula é um encantador de serpentes. Já se disse a jararaca, né? A presunção dele é que as pessoas são ignorantes e que pode, usando fetiches, intrigas e absoluta falta de escrúpulos que o caracteriza, navegar nisso. Tá duro, Ciro. O mal que Lula está fazendo ao Brasil é muito grave e extenso, disse o Ciro. O Ciro falou com jornalistas ontem à tarde, antes de uma palestra da Universidade FMU, na capital paulista. O ex-ministro apoiou Lula pela primeira vez na eleição presidencial de 89, quando era prefeito de Fortaleza, no segundo turno da eleição de 2002 e também nas eleições de 2006, quando era ministro da Integração Nacional no governo do petista. Em 2018, porém, o pedetista se afastou do ex-presidente durante a campanha. Ontem, o ex-ministro disse que, ainda que tanto Lula quanto o presidente Jair Bolsonaro querem a polarização, são 2 faces da mesma moeda, afirmou. Questionado sobre a possibilidade da formação de uma frente ampla de esquerda para enfrentar o grupo de Bolsonaro em 2020 e 2022, o ex-ministro descartou de forma categórica qualquer possibilidade de estar ao lado do PT. O lulopetismo virou uma bola de chumbo, amarrando o Brasil no passado. Lula está fazendo de conta que é candidato e que foi inocentado, disse Ciro. Em seguida, afirmou que nunca mais vai andar com a quadrilha que hegemoniza o PT. Está duro. E Lula está bravo porque o discurso de Ciro... E tem gente dizendo que não, que o Lula sempre foi um conciliador. E foi, durante o governo. Aliás, Lula só conseguiu a sua eleição quando se mostrou mais conciliador. Enquanto ele era o Ferrabras radical, o povo rejeitou.
Mas agora Lula viu que o PT está morto. E se não partir para a radicalização, vai continuar nessa pasmaceira. Então, ele está tentando, nessa linguagem destemperada, nesse desespero, tentando radicalizar, dizendo que saiu mais à esquerda. Ele fez um governo, não fez um governo de esquerda. Lula assumiu a política econômica de FHC. Assumiu o neoliberalismo. Não tem como negar. É um governo de centro-esquerda, de que lá que seja. De esquerda, não. Mais de centro, né? Segunda instância, sobre a possibilidade do Congresso encampar uma proposta que restitua a possibilidade de prisão em segunda instância, o pedetista disse que a Constituição não é cueca para ser trocada pela sujeira do dia a dia. O artigo 5º da Constituição Federal repete entre nós um princípio de todo o constitucionalismo mundial, a presunção da inocência, até que o trânsito em julgado aconteça. Contra essa cláusula não pode haver emenda, mas pode ter outras opções. Então, esse foi o Ciro Gomes, ontem, em São Paulo, furibundo com os petistas. Ciro tem razão, porque, pessoalmente, ele foi trapaceado várias vezes, trapaceado no jogo político pelo PT, ele flertou várias vezes com o PT, e, certamente, por imaginar que teria o apoio do PT, ele se calou de forma oportunística durante algum tempo. E agora, tardiamente, está dizendo que sabia, que testemunhou roubalheiras no governo do petista. Pois bem, outro aqui, o Major Olímpio, outro amigo que falou aqui, foi o meu querido Assis Costa. Major Olímpio pede a prisão de Lula por discurso no ABC. O senador Major Olímpio, do PSL, líder do partido na casa, entrou com representação na Procuradoria-Geral da República para pedir a prisão preventiva do ex-presidente Luiz Lula da Silva, por causa do discurso feito pelo petista a apoiadores no ABC Paulista no último sábado. Diz o Major Olímpio: uma incitação desta natureza ultrapassa qualquer razoabilidade de liberdade de expressão e demonstra um projeto de poder de que quer se utilizar da violência e da quebra da ordem pública para a proteção de criminosos, escreveu o senador no documento. Olímpio afirmou que o petista incitou a violência contra a ordem pública e pede para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, instaure procedimentos contra o ex-presidente com base na Lei de Segurança Nacional. Solto desde sexta-feira passada, Lula criticou o contexto político e econômico do país, cobrando da esquerda uma postura mais firme. Cobrou muito mais do que isso, nesse resumo do jornalista meio, né? Mas está aí, e eu tinha dito isso ontem, que falando aqui de prisão preventiva, dos requisitos para a prisão preventiva é para a manutenção da ordem. Se o réu suspeito aí estiver ali, pode causar problemas à ordem pública, é um dos requisitos para a prisão preventiva. Disse isso ontem. Aí ontem, de manhã. Aí ontem mesmo os deputados, dois deputados do PSL e também o senador, estão pedindo alguns, e cada um por uma questão diferente, né? Hoje, a Folha de São Paulo traz um anúncio também, talvez está aí por que essa briga toda da Globo com o Bolsonaro, né? Globo perde participação em verba oficial de TV. Relatório do TCU mostra que a gestão Jair Bolsonaro mudou a lógica de distribuição de verbas publicitárias para TVs abertas e destinou os maiores percentuais para Record e SBT. A fatia da Globo, líder de audiência e alvo do presidente, foi de 39% em 2018 para 16% em junho. Questionado, o governo disse que a audiência não é o único critério. E realmente não é. É um dos critérios. Mas, por exemplo, a segmentação é um critério. Então, se eu tenho uma televisão que ela tem um público mais popular, embora a audiência é global que eu digo universal, né? Não é da Globo, não, tá? Seja maior no outro canto, ele faz um segmento. Não, eu vou anunciar aqui porque eu quero me dirigir a esse público específico. Isso está correto na comunicação. Mas aí a Folha, como sempre, né, traz lá dizendo que em 2017, por exemplo, a Globo tinha 23 milhões, né? Hoje tem uma música aqui nesse estúdio, viu, Ricardo? Tem uma música. Então, passou em 2019, até junho, né? A participação, que era lá em cima da Globo, diminuiu.
E não é que o SBT e Record sejam maiores, não, mas pelo menos estão tendo agora uma fatia maior. E o que é que diz o governo, né? Na sua resposta, o governo diz que nem só a audiência orienta gastos publicitários. Informou em nota que os critérios de seleção de veículos nas ações publicitárias dependem dos objetivos de campanha e não necessariamente são representados pelos índices de participação de audiência, visto se tratar de informação modulada a partir do público-alvo a ser impactado com a publicidade e da cobertura geográfica. Talvez aí essa gana da Globo contra o Bolsonaro. Está perdendo dinheiro, né? Está perdendo dinheiro. Antes tinha muita grana e agora o dinheiro está diminuindo. 6 horas e 49 minutos. Aí o Bolsonaro falou, né? Dizendo que o Bolsonaro cita a lei de segurança contra o petista. Diz que a lei de segurança nacional está aí para isso mesmo. E, no mesmo tempo, nós vimos aqui que o Palácio, olha como é que é a Folha de São Paulo. O Palácio ontem fez um balanço, o governo fez um balanço dos seus 300 dias. E é óbvio, todo governo vai anunciar suas medidas como coisa boa e tal, etc. E cabe à Folha, o jornalista, fazer a crítica. E aqui parece aquela barata, sabe? Tudo tem que colocar um gosto ruim. E está correto. Não pode mentir. Não pode se desviar, né? Aí a Folha de São Paulo está dizendo o seguinte, está falando desse balanço que o governo fez dos seus 300 dias de mandato. Logo na abertura do balanço, a equipe de Bolsonaro afirma que os escândalos de corrupção sumiram do Palácio do Planalto e dos noticiários. Desde o início, aí ele vai à Folha de São Paulo, né? Está correto. Não há, neste governo, nenhum escândalo, nada de corrupção sobre o governo. O Palácio do Planalto está isento disso. Você não vê nas mídias sociais sobre isso. O assunto é outro. Briguinha, para lá, para cá. Mas a Folha vai dizer, desde o início do governo, os aliados do presidente e um de seus filhos, o senador Flávio, são alvo de investigações sobre irregularidades. Olha a vagabundagem da Folha. O Bolsonaro está falando sobre ações de 300 dias de governo. O que a Folha vai dizer? A investigação do caso, em outubro, o ministro Marcelo Álvaro Antônio, em outubro, né, foi denunciado sob acusação de Caixa 2 eleitoral. Caixa 2 eleitoral, nas eleições. Portanto, antes do governo. Portanto, nenhuma ação em relação, digamos, se fosse uma ação que o ministro da Justiça tivesse cometido alguma corrupção dentro do Ministério do Turismo, que ele assumiu, aí sim, estava correta a Folha de São Paulo. Caso contrário, é vagabundagem jornalística. O Bolsonaro avisou, explicou, está falando sobre os 300 dias de governo. Não há, nesses 300 dias, nada sobre corrupção no governo. Aí a Folha, como aquela barata que gosta de colocar gosto ruim em tudo, está tentando dizer que tem sim, mas está mentindo. Aí, em fevereiro, o secretário Bebiano foi demitido por envolvimento no escândalo. O escândalo é aquele das laranjas, lá nas eleições, antes do homem assumir o poder. Isso foi lá em setembro, outubro. O homem assumiu em janeiro. Diz mais, Flávio foi apontado, agora fala do filho do presidente, Flávio foi apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, nada com o Planalto, está falando do Palácio do Planalto. E antes de Bolsonaro se eleger, falando de, está investigado, envolvimento no esquema de rachadinha, tem nada a ver com a ação do governo Bolsonaro. Se houve crime cometido antes do governo Bolsonaro, antes de Bolsonaro tomar posse. Está vendo, né? Na área ambiental, entendeu aqui o que é que a Folha faz? Bolsonaro, 300 dias de governo, nenhum escândalo no governo. É o normal. Agora é de se comemorar porque até então era sempre escândalos. Escândalos por cima de escândalos dos governos. No âmbito ambiental, o levantamento sustenta ter havido redução das queimadas entre janeiro e agosto, sem apresentar nenhum número, né? Reclama a Folha de São Paulo. O documento, é outro caso, né? O documento do governo exalta ainda a queda da criminalidade. É fato, a queda da criminalidade. No primeiro semestre. O combate a esses ilícitos, porém, cabe aos estados. A Folha diz que não foi o Bolsonaro, foram os estados. E por que os estados não fizeram a queda desses, não produziram a queda nesses índices antes de Bolsonaro? A Folha não se pergunta. Será só coincidência? Os estados estavam aí omissos,
índices crescentes de letalidade, de violência. Aí Bolsonaro assume, os estados resolvem diminuir esses índices. Agora a gente vai diminuir esses índices. Folha de São Paulo, por favor. Aí, o que mais? Era bom, era pelo menos essas duas coisas, que o resto é perfumaria, né? Essas duas coisas gritantes da Folha. Primeiro, quando o Bolsonaro disse que não houve corrupção. Não houve mesmo. Aí a Folha tenta taudar. O Bibiano, porque o Bibiano estava no governo, mas saiu por problemas anteriores ao governo. E o ministro do Turismo continua no governo. Problemas neles, é possível, está sendo investigado, por problemas anteriores ao governo. Flávio Bolsonaro, problemas anteriores ao governo. Então, Folha de São Paulo, isso é jornalismo. Aí falou dos mais médicos, né? Também que mudou e tal, e por aí vai. Muito bem. Sobre Bolívia, né? Já terminando. Há uma guerra de narrativas, porque Evo Morales quer vender como sendo um golpe que ele teria sofrido. Foi golpe, não foi golpe? Tem uns especialistas discutindo. O que é indiscutível é que Evo Morales, ele sim, aplicou golpe. Então é possível que tenha havido golpe e contra-golpe. O que é que o Evo Morales fez? O Evo se elegeu, depois se reelegeu uma segunda vez, uma primeira vez, né? E se reelegeu uma segunda vez. A Constituição não permitiu uma terceira reeleição. O que é que o índio faz? Faz um plebiscito. A gente vai fazer um plebiscito, vamos deixar que a sociedade decida. Vamos ouvir, né? É um instrumento democrático. A sociedade deu um retumbante não. Disse ele, não é possível. O que é que o índio fez? O Evo Morales e o partido dele recorreram ao tribunal, dizendo que os direitos humanos do Evo Morales estariam sido restringidos por não poder concorrer. Olha só a vagabundagem. Aí, baseado nesta decisão do tribunal, contrariando o povo, olha só, o índio fez um plebiscito achando que o povo iria dizer, você pode sim concorrer. O povo negou. Todo o poder emana do povo. Foi a voz do povo, democraticamente ouvido, por instrumento democrático, jurídico, feito pelo próprio governo, feito depois escrutinado, depois apurado pelas instituições todas, sob o comando de Evo Morales, e lá foi dito que o povo negou. O plebiscito foi contrário à reeleição. Aí ele passa por cima daquele que ele próprio criou, porque foi um tiro pela culatra, e vai e judicializa, vai ao tribunal, que está como tudo dominado, é dominado por ele. Aí o tribunal, realmente, o direito de concorrer, direitos humanos, então, deixou. Aí ele concorre. Aí perde as eleições, perde assim. Vinha ali aquela apuração, e lá diz que para ter um segundo turno, um dos candidatos tem que ter pelo menos 10 pontos a mais do que o segundo. Aí, quando vinha apontando para um segundo turno, o tribunal para a apuração, muda o método de apuração, e depois desse hiato, vem com o resultado de que Evo Morales foi eleito no primeiro turno. Aí, pressão popular, ele mesmo sugere que a OEA faça uma auditoria. E a OEA vem e diz que há, sim, muitos indícios de fraudes. Muitas urnas com eleitores superiores ao número, com votos superiores ao número de eleitores daquela urna. Indício de problemas na informática, da totalização dos votos. Aí ele tenta, não, vamos fazer outra eleição. Aí não tinha mais jeito, o povo foi para as ruas e ele renuncia. O componente aí que tem cheiro de golpe é porque chega o militar e sugere que ele renuncie. Isso realmente é estranho. Mas o certo é que se houve esse golpe e não está tendo esse golpe de forma, digamos, dentro da cartilha, né? De toda forma, é como se fosse uma vitória da democracia que foi sobejamente negada pelo índio Evo Morales. Deixa eu dar um bom dia aqui, já está a hora de finalizar, de me despedir de vocês. Bom dia para o Marcelo Espíndola, o
Michel Mendonça, Gilardes, o Idelberto Gurgel, Paulo Roberto, Luciano Molusco, Souto vai se deteriorar cada dia que passa e fortalece todo dia o anti-PT. Idelberto não é livre, é solto, é questão, né? Enio Dias, nosso alô arrochado, bom dia, meu amigo, um alô bacana e arrochado aí para o Enio Dias. O discurso é sempre o mesmo, não conversa ninguém, só os fanáticos. Bom dia para o Auriclés, Fernando Colei Biapina, Expedito Boto, Luciano Aviso Assis, que eu vou pegar encomenda. Aí. Roseli Mesquita, bom dia, amigo Luciano. Parte da mídia que é marrom, esquerdopata, gasta energia dia após dia tentando destruir o governo Bolsonaro. É vergonhoso. Bom dia, Sabino Melo. 6h59, hora de encerrar a nossa conexão com Fortaleza. Então, um grande abraço, amigos. Aí na Rádio Assunção assume o Carioquinha e aqui na Paraíso retoma o comando do De Olho na cidade, o nosso querido Assis Nascimento e Ricardo Gomes ao seu lado. Então, um grande abraço a vocês, muito obrigado pela audiência, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Está aí, Luciano Kleber, esse Luciano Kleber que retorna amanhã, se Deus quiser, aqui na Paraíso com a